seu podcast já vai começar. Pegue seu suquinho, prepare sua pipoca, vem com a gente, espera um pouquinho que daqui a pouco já vai começar o Uipod. Galera, quem tá falando é o Rafa. Oi gente, eu sou a Evelyn Nicole e hoje a gente tá aqui com o professor Alexandre, professor de Geografia. Estou aqui à disposição desses alunos queridos aqui. É um deus esse cara, né? E aí, ele? E nós não somos tão deus assim, né? É assim, é assim. E aí, ô Alexandre, como é que vai a vida, cara? Muito trabalho. E assim, a gente vai levando a vida conforme a gente necessita, né? Como pessoa adulta, a gente tem que ter esse momento assim de descontração com vocês, mas, claro, que com foco no trabalho. Um passarinho chamado Alexandre me contou que um outro Alexandre viaja durante não, né? Já viajou para vários países assim. E como é que é as viagens? Como é a sua Gente, ele experiência? quase rodou o mundo já, vocês não estão entendendo. Não, eu viajo desde os meus 18 anos de idade. Meu objetivo mesmo, quando eu era adolescente, era ser comissário de bordo, mas devido à minha estatura, né, eu não pude ser comissário de bordo, porque eu queria estar nesse trabalho exatamente para poder conhecer o mundo, ser o comissário de bordo internacional e poder conhecer o planeta Terra, que é meu objetivo de vida. Claro que isso não deu certo e a gente vai batalhando, a gente tem que ter o plano B exatamente para isso, para a gente poder conhecer o mundo, né, e ter esse objetivo, quer dizer, era o meu objetivo e eu estou correndo atrás, de uma outra maneira, mas sim, já conheço 126 países. 126? Ô, louco! Mas aí, agora, por que o senhor agora não vai atrás de ser comissário de bordo? Porque para ser comissário de bordo, a idade eu acho que tem que ser em torno de 35 anos, né? Então, assim, já passei da idade de ser um comissário de bordo, né? Ou seja, até poderia ser, mas seria um período muito curto, né? Mas eu já consegui uma outra maneira de tentar conhecer o mundo. Qual foi o país assim que o senhor mais gostou de visitar, que mais encantou o senhor? O senhor não queria ir embora quando chegou lá? Na verdade, assim, todos os países são encantadores devido à parte cultural, né? Porque eu gosto muito dessa parte da cultura. Mas um país que realmente eu trocaria tudo para morar seria a África do Sul. Por que o senhor gosta tão da África assim? Porque a África do Sul acho que é um país assim meio parecido com o Brasil, né? Não é um país rico, mas é um país em desenvolvimento e devido à natureza, a parte cultural que me chama muita atenção. Claro que, obviamente, que na Europa, eu acho que para um adolescente, assim, eu acho que seria mais viável a Europa, porque além de você conhecer vários países, até mesmo no mesmo dia você acaba indo de um país para o outro, né? Mas para mim o que mais me chamou a atenção foi a África do Sul. Eu acho um país muito lindo, acho que a cultura é incrível. Eu, sempre gostei também da África, que é uma coisa que, sei lá, eu sempre quis ir pra lá, eu acho muito interessante. Você gosta? Uma coisa que eu lembrei é que o senhor já falou que já foi pro Japão, não é? Sim, na verdade no Japão eu morei lá 1 ano e 8 meses, né? Eu morei no Japão, eu trabalhava como cortador de presunto, né? Eu trabalhava numa fábrica de lanche, onde essa fábrica fornecia lanches assim para as conveniências, então a minha função lá era trabalhar cortando presunto. Claro que é uma função assim que muitos japoneses não queriam, porque tinha que fazer muita hora extra, e no Japão é um pouquinho diferente, quanto mais hora extra o japonês faz, mais imposto ele paga. Então eles precisavam então desses brasileiros, como nós somos chamados de decassegues, né? Eles precisavam de pessoas para fazer mais horas extras, né? Então foi uma coisa que eu fiz bastante, gostei. Muita gente falava muito mal, assim, que a gente ia, que é muito mal, que eu digo assim, que a gente ia ser maltratado, né? Porque meus avós fugiram da Segunda Guerra Mundial, então a gente é visto
de uma forma meio diferente por eles. Mas não foi isso que aconteceu comigo. Os meus chefes eram todos muito bons e eu realizei muitas coisas. Foi ali que eu comecei então a conhecer o mundo, porque eu trabalhava nessa fábrica e a gente ganha por hora. Então, se eu trabalhasse algumas horas, eu ganhava. Se eu não trabalhasse, eu não ganharia. Então, tinha tudo isso. E eu podia ter essa flexibilidade de poder sair durante 10 dias, 15 dias. Então, eu trabalhava 3 meses, juntava meu dinheirinho, ia para a Europa, ou ia para a Coreia, para a Austrália, para Nova Zelândia. Então, aquela parte da Ásia eu conheci quando eu estava no Japão. Foi o primeiro país que o senhor visitou, o Japão? Não. Eu já conheci alguns países aqui da América do Sul, mas assim, em excursões mesmo, né? Mas assim, uma viagem longa mesmo foi o Japão. O senhor foi o cortador de presunto, né? Isso. Eu acho, é um trabalho, assim, bem exótico, mas eu acho que todo trabalho merece respeito. E que nem o senhor é professor, e aproveitando já essa reta, como que é para o senhor ser, tipo, professor? Como que o senhor lida com os alunos, adolescente, criança? Porque é complicado, né? Sim, na verdade, ser professor para mim foi assim, não era o que eu queria quando eu estudava, né? Eu sempre, como eu falei, sempre quis ser comissário de bordo, então eu caí de paraquedas como professor. E já fazem 22 anos que eu sou professor, então assim, além de ser uma coisa que eu gosto, né? Se vocês sabem que eu venho dar aula aqui por prazer. Sala de aula para mim nunca foi trabalho, sempre foi terapia, porque eu adoro lidar com adolescentes. Se você pergunta se você quer dar aula em universidade, não. Eu gosto de trabalhar com adolescentes. Mas assim, no passado, o senhor já sonhava em ser professor na escola ou através de algum desafio ou inspiração o senhor quis virar professor? Não, nunca quis ser professor, nunca imaginei ser um professor. Como que foi a decisão, assim, de professor de geografia? Pois é, porque na verdade eu, na minha vida assim escolar, né, quando eu estava com 17 anos eu me formei no ensino médio e aí eu comecei a fazer algumas universidades. Eu comecei a fazer, com 17 anos eu entrei na faculdade de administração, mas eu não gostei. Aí depois fui para o direito, não gostei. Aí depois eu fui fazer fisioterapia, também não gostei. E aí foi aí que eu fui para o Japão, né? E aí eu fiquei lá 1 ano e 8 meses no Japão. Aí quando eu voltei eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E a hora que eu falei assim, mas o que eu vou fazer? Então tinha tudo a ver, a geografia, né? Então eu já conhecia algumas coisas, então eu falei assim, não, é isso que eu vou fazer. Poderia ser professor de qualquer outra disciplina, mas não, eu queria ser de geografia exatamente por isso. Esse cara é um deus, gente, ele já fez várias profissões. Ele manja de tudo. Mas qual é o maior desafio com a molecada? O senhor não se irrita, o senhor... Porque a gente conversa demais, professor, pode admitir. Pode. Claro que a gente sabe disso, né? É um desafio para nós professores, ainda mais hoje, né? Tudo mudou, né? Então, assim, realmente é muito complicado, mas para mim, a complicação se torna um prazer em sala de aula. Eu não teria paciência. Eu não tenho paciência com criança, não, meu Deus. É muito difícil ser professor assim, só pra eu ter uma ideia, sabe, no futuro? Não, eu acho que quando a gente entra numa profissão, vocês que vão entrar numa profissão, seja qual for, né? Se você faz isso com amor, com carinho, com prazer, isso se torna, assim, prazeroso e não, entre aspas, um sacrifício. Olha, inspirações, eu sou melhor que um psiquiátrico, viu? Que bom, que Isso- bom. Isso me ajuda bastante. Espero que algum cara. de vocês seja professor também, né? Ajudar a falar. Quem sabe, né? Eu pretendo ser professora de idioma por um período muito curto da minha vida, só para poder, tipo, ajeitar um pouco, mas... Entrevistada aqui é o senhor, não sou eu, então... Não, mas tá, né? A família também viaja com o senhor? Não, na verdade não, minha família, assim, contando um pouquinho da minha história bem rápido, né? Eu vim do Rio Grande do Sul, a minha família é do interior de São Paulo, né? Já moram aqui em Três Lagoas já fazem 30 anos, eu morava no Rio Grande do Sul e me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu trabalhei lá durante 15 anos como professor. Eu vim para cá exatamente pela minha família, mais precisamente pela minha mãe, porque como eu vivi uma vida inteira sozinho assim,
no sentido assim, longe da minha família, né? Então eu achei que chegou o momento de eu curti a minha mãe, que já está com 83 anos de idade, então eu estou curtindo ela. Eu acho que era o momento de eu cuidar dela um pouquinho. Não que ela precise dos meus cuidados, mas eu precisava curtir ela assim como mãe, porque como eu falei para vocês, desde os meus 18 anos de idade eu estava fora, né? Então não tive esse contato muito grande com a minha família, né? E hoje sim, hoje está tudo tranquilo. Caraca, é uma coisa incrível também o que o senhor faz, né? O senhor viaja, mas ao mesmo tempo tá presente. Queira ou não queira, a família é muito importante, né? O senhor tem que passar dedicar o maior tempo, acho que, da sua vida com a família, que eu acho que é a base, né? Sim, eu acho que a base de qualquer pessoa é realmente a família, porque eu sempre digo, não importa o que você faz, a família vai se dedicar, é a família que vai cuidar de você, a família que vai fazer tudo pela sua pessoa. Então eu acho que a base da vida é a família. Pena que eu sei que tem muita gente que de repente assim não tem esse dom familiar, ou que não tem uma família. Então eu acho muito triste isso, porque eu acho que família é muito importante. A família é aquelas pessoas que, tipo, no momento mais difícil, que aconteça o que acontecer, não tá com mas você. tem um detalhe, eu tenho família sim, mas eu tenho grandes amigos. Se vocês não sabem, só voltando lá naquela parte de viagem, eu sempre viajo com 8 amigos. Esses 8 amigos meus são desde a educação infantil, nós crescemos juntos e hoje, claro, cada um seguiu o seu rumo. Eu tenho o meu amigo que mora no Rio de Janeiro, que é o Carlinhos, ele é médico, o Luiz, ele é administrador, o Arnaldo é historiador, o Gregory é engenheiro mecatrônico, a Lisiane é advogada e a Dani é jornalista, e o Horácio que trabalha na Suzano, mas cada um em uma cidade diferente. Isso daí também eu conto como uma família, porque um não viaja sem o outro. Se um não vai, o outro também não vai, né? Inclusive aquelas pessoas que, se ela estiver no hospital precisando da minha ajuda, eu vou lá, ou o outro vai. Nós somos amigos inseparáveis, mas separados devido às profissões que nós seguimos. Só prodígio, gente, só prodígio. Profissão tá em dia. Né? Mas sobre os seus irmãos, o senhor tem irmão? Sim, nós somos em 4, né? Tem eu, 2 irmãs que moram aqui e o meu irmão que mora em Curitiba. Mais algum é professor também? Não, nenhum é professor. Meu irmão é administrador de empresas, uma irmã é secretária bilíngue e a outra é desenhista. Uma secretária bilíngue? Bilíngue, sim. Inglês e português? Sim. A gente sabe, o senhor já contou um pouco sobre a família do senhor, e a gente queria saber se o senhor sabe, tipo, falar pra gente sobre a origem da sua família, de onde os seus antepassados vieram, esse tipo de coisa, sabe? A minha família, na verdade, assim, eu sou um sansei. O sansei, para que vocês não, acho que vocês não devem saber isso, eu sou da 3ª geração, ou seja, eu sou neto de japoneses. Então, quem veio do Japão foi meus avós, e eles vieram exatamente fugindo da Segunda Guerra Mundial em 45. Aí vieram para cá, aí meu avô conheceu a minha avó, aí namoraram, casaram, tiveram filhos, tiveram os meus pais, eles se conheceram e nasceu eu. Então, assim, na verdade eu sou da 3ª geração de descendentes de japoneses. Então, para explicar para vocês, eu tenho meu avô e minha avó que são japoneses, os meus pais são Niseis e eu sou Sansei. Gente, esse Sansei não é aquele lá que lidera as pessoas na luta, não, pelo amor de Deus. Tem muita gente que pensa isso, cara. Eu mesmo não sabia, pra mim era só que ele sabe que liderava aquele negócio de luta. Só que agora mudou um pouquinho, né? Agora as minhas sobrinhas, por exemplo, elas já são bisneta, né, dos meus avós. Então, assim, muda um pouquinho. Até o nome muda. O meu nome é Alexandre Masanori Furukawa. Então, Masanori é o meu nome japonês. Agora, a nova geração não se usa mais o nome japonês. A minha sobrinha é Fernanda Furukawa, que é meu sobrenome, Pedrini, que é o sobrenome do pai. Então não se usa mais um nome japonês da 4ª geração. Foi só até a 3ª geração.
impressionante. Que coisa incrível. Como é que é? São o quê? Pra terceira geração? Sansei. Sansei. Isso. Mas isso é de um nome mesmo ou é derivado de Japão ou algo assim? Sim, é porque a gente diz que é a terceira geração. Então a terceira geração é Sansei e a quarta geração é Yonsei. Aí depois, não sei. Tá? Entendi. A gente sabe que o senhor sabe falar inglês, né? Que o senhor é Sim, uma pessoa eu falo. bilíngue. Sim, eu falo, além da língua portuguesa, eu falo o inglês e o japonês. Caraca. Nossa, eu sempre tive o sonho de aprender japonês. Eu acho uma língua muito espetacular. O Japão em si também, nossa, é um país. Eu tenho muita vontade de aprender japonês, eu já tentei, eu vi que é muito difícil, né? Mas aí outra pergunta que eu queria fazer do Sansei, Yonsei, é que tem a ver com os números Ichi, Ni, San, Yo. Eu acho, eu não sei, mas tem tudo a ver, né? Porque se a gente for contar em japonês, é Ichi, Ni, San. Então tem tudo a ver. Ni de 2, San de 3, pode ser. Então talvez a quinta possa ser, Go-san, como é que é? É Ichi, Nin, San, o Shi não se usa mais, né? Então é Ichi, Nin, San, Yon. Ichi, Ni, San, Yo. Yon, depois o Go, que é o 5. Isso. Aí, da geração é Sansui, como é que é? Sansei. Sansei. A aí minha. Fica Gosei, então. Então, é o que você tá falando. Eu não sei. Eu, então, no caso, o senhor que é professor, sabe japonês e inglês. Se o senhor que é da origem não sabe, imagina a gente. Eu posso dizer que se vocês falarem que é isto, eu vou falar assim, olha, não sei. Pra gente aqui que é iludido, né, que assim, não é iludido, é sonhar, né, no caso de existir. O senhor acha que é muito difícil, assim, o japonês aprender? Como que o senhor aprendeu o japonês? Eu já tive a oportunidade de conviver com os meus avós, né, com os meus pais, que eles falavam japonês em casa. Então isso já me ajudou um pouquinho. Não que eu soubesse falar o fluente em casa, não. Mas como eu ouvia muito os meus pais, os meus avós conversando, falava, o que vocês falaram? O que vocês falaram? Então aquilo ali a gente vai aprendendo. Mas o fluente mesmo eu aprendi quando eu morei lá, porque eu fui obrigado a aprender o japonês, porque não tinha ninguém para traduzir para mim. Então eu fui obrigado a aprender, né? E isso não é só para o japonês. Eu acho que para todos os lugares que vocês vão, vocês aprendem com muito mais facilidade quando vocês estão lá no país daquela língua. Então assim, acho que é muito mais fácil. É que você é obrigado, né? Fala, ou você entende ou você entende lá. Exato, a gente acaba aprendendo, né? Mas o mais interessante é que lá eu podia xingar, entre aspas, né, os meus chefes, né, e eles achavam que eu estava elogiando eles. Então, em português eu xingava, falava um monte de coisa, então não tinha problema nenhum. Agora, claro que eles não. Se eles me xingassem em japonês, eu saberia. Mas eu falar para eles em português, eles não entendiam nada. Seja um poliglota, você pode xingar o seu chefe sem ele saber. Mas uma coisa que eu vi é que no Japão o pessoal é muito comportado, e uma coisa que eu vi de uma menina que mora no Japão há um tempo já, que lá não tem muito palavrão, que ela disse pra mim que só tem 2 xingamentos, entre aspas, né? O baka, que seria o idiota, e um outro que eu não lembro direito. São só esses 2? Eles são tão comportados assim? Ou... Não tem outros xingamentos, mas eu também não vou saber falar assim quais são, e também não vou ficar falando aqui em japonês assim, né? Porque eu acho que não é o caso no momento. Eu percebi eu acho que a Ásia é um país assim incrível, e eu sei, pelo que o Rafa falou também, que lá eles são muito respeitosos comparado com o Brasil em si, que nem aqui no Brasil os casais, eles, entendeu, tipo, no meio da rua mesmo eles se beijam, esse tipo de coisa. Lá não é assim, é um comportamento totalmente diferente, e eu acho que eu admiro muito a Ásia por isso também, que eles têm um respeito, são crianças no meio da rua e no público, e aqui no Brasil é complicado aqui isso. A gente, sei lá, se cumprimenta, tem vezes que até se agride, lá na palavra resolve, cumprimenta, faz um cumprimento assim de respeito aos mais velhos. Sim, na verdade, não é só no Japão, mas eu acho, como você mesmo disse, em toda a Ásia existe esse respeito com o próximo, né? E a gente vê isto na rua, esse negócio de namorar na rua, dentro do metrô, até dentro do metrô mesmo, em Tóquio, por exemplo, você não vai ouvir as pessoas conversando no celular. Não que as pessoas vão chamar a sua atenção, mas
eles não acham legal isto, porque você está atrapalhando, né? Você está falando alto, então assim, isso atrapalha as pessoas que estão ali, que muitos ali, eles estão dormindo no metrô, é o momento deles descansarem, é o momento deles estarem assim, mais concentrados, lendo um livro, alguma coisa. Então assim, não, você não vai ser preso, você não vai ser nada, mas isso foge um pouquinho da cultura asiática. Falta de ética. Exatamente. E bom, e namoro nem se fala mesmo, né? Porque você não vai ver gente se agarrando dentro do metrô, se beijando ou coisa assim, tá? Isso não. Sim. Eu vi que lá também, que nem aqui no Brasil, se a gente for no centro mesmo, as pessoas estão no telefone gritando. Lá não tem isso. Eu acho que. E lá em Tóquio, igual o senhor citou mesmo, acho que é a cidade mais populosa do mundo, né? Por ter mais pessoas, era pra ser, assim, acho que é a mais barulhenta. Só que o respeito prevalece Eu muito. diria pior que São Paulo, né? Porque se for pegar assim pelo número de pessoas, Sim, Tóquio é a maior cidade do planeta Terra atualmente, né? E o incrível é que em Tóquio você não vê uma sujeira no chão, uma cidade com mais de 30 milhões, aproximadamente 30 milhões de habitantes, você não vê sujeira. E uma coisa, você não vê lata de lixo, não tem. Então o que as pessoas fazem? As pessoas comem e guardam o lixinho na bolsa, uma coisa para depois jogar. E até mesmo o cigarro, por exemplo, você não vai ver cinzeiros, você vai ver cinzeiros espalhados, então você não vai ver pessoas fumando, andando e fumando. Vai ter lugares próprios que são chamados de fumódromos. Existem cabines, né? Tipo, que eles fazem. Não, as cabines Não é? tem dentro dos shoppings. Mas na rua você vai ver o cinzeiro, né? Uma coisa bem bonitinha ali, mas então você não vai ver nem bituca de cigarro no chão também. caraca, que coisa da hora. Sobre o metrô, uma coisa que eu vi, eu tava jogando um jogo e tem uma parte que aparece no metrô e lá tem gente fazendo música, brincando pra ganhar dinheiro e essas coisas. No Japão também tem esse pessoal que faz apresentação no metrô, que, sei lá, bota uma caixa de som e dança. E isso aí não é um acontecimento só no Brasil, né? Você vai ver isso na Europa, nos metrôs de Paris, não dentro do metrô, mas assim nas estações a gente vê as pessoas tocando, cantando, mas sem ultrapassar o limite dele. Ele está lá. Você vai colocar sua moeda, o seu dinheiro, se você quiser, entendeu? Isso eu acho que é bem interessante, essa educação que ele tem, né, que eles têm com o próximo, né, nada de interferência. Até mesmo em Paris, que hoje já tem muita gente, moradores de rua, eu digo pessoas assim, em situação de rua, mesmo isto você não vai ver aquela sujeira em volta deles. Eles estão lá, sim, mas você não vai ver muita sujeira não. Professor, tem uma pergunta que eu acho que é um pouco interessante fazer e tanto não só para o senhor, mas para a sociedade hoje em dia. Como foi a infância do senhor? Como o senhor disse, o senhor é descendente de japonês, o senhor tem traços japoneses e eu acho que hoje em dia, não sei se na época do senhor, talvez não tanto como hoje, existe muita xenofobia, né? E também tem muitos estereótipos, se eu não me engano é assim que fala. Que nem, muita gente fala que os asiáticos e japoneses são extremamente inteligentes, mas eu já vi muitas pessoas falando que não é assim, entendeu? Como que foi a infância do senhor? A questão de xenofobia, esse tipo de coisa, o senhor chegou a sofrer com isso? Chegou a levar para esse lado ruim? A minha adolescência, eu morava no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Junqueirópolis, que fica no interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha, mas eu sou nascido em Dracena. E eu estudava em Dracena. Caraca, minha mãe também. Eu estudei em Dracena, no ângulo de Dracena. Então eu ia todos os dias de Junqueirópolis até Dracena para estudar. Na verdade, assim, a minha infância foi fantástica. Eu tive, graças a Deus, eu tive toda a minha fase, desde criança, pré-adolescente, adolescente, até a fase adulta. Então, realmente, eu tive as fases bem definidas e tudo muito bem. Mas, claro que preconceito, não preconceito, isso não, porque eu tive grandes amigos, mas bullying de algumas situações existia. Eu tinha meus apelidos, só que antigamente apelido era um apelido, não era bullying. A gente exatamente, porque hoje se você coloca um apelido numa pessoa, isso é bullying. No meu tempo não, era um apelido e a gente convivia com esse apelido de boa, sem problema nenhum.
Talvez hoje as pessoas estejam, acho que um pouco mais sensíveis, podemos dizer assim. Claro que tem gente que ninguém é obrigado a aguentar uma coisa que não quer, né? Palavras, não acho que é muito errado isso. Só que eu sei que antigamente era muito diferente. Eu até falo pros meus pais que eu acho que eu não sou desse mundo, eu não sou dessa época, de ter nascido no passado, porque tem coisas assim que acontecem hoje em dia que eu falo, meu Deus, geração Z, que desorgulho. Mas aí, o que o senhor tem de ideia no futuro? O senhor pretende aposentar, continuar? Ideias. Viajar? Sim, não, as viagens ainda vão continuar. Viagens não param, gente. Não, Turista. é todos os anos, né? Inclusive eu já comprei minha passagem para o ano que vem. O ano que vem eu vou para a Turquia, né? E mas eu já conheço Istambul, mas eu não conheci a região da Capadócia, né? Então, hoje meus amigos, eu e meus 8 amigos já compramos as nossas passagens. Nós já estamos vendo já que seria dar aquela volta nos balões, né, da Capadócia, e depois de lá nós vamos para o Egito, que também vai ser a terceira vez que eu vou para o Egito, mas tudo bem, vou dar uma passadinha no Egito, que a gente faz o chamado stopover, né? Na verdade a gente vai para o Egito, mas a gente vai parar 5 dias na Turquia, né? Então assim, as viagens não vão parar. O que eu penso do meu futuro é isto: meu futuro é viajar até a hora que eu aguentar. A hora que eu falar assim, gente, eu não estou aguentando mais ficar andando, ficar horas e horas dentro do avião. Aí eu vou começar a ir para as excursões de terceira idade, né, dentro do nosso país. Mas enquanto eu tiver pique ainda, eu vou conhecer o mundo ainda, que ainda falta muitos países, e claro, alguns que realmente eu não vou poder conhecer, que são aqueles países muito fechados, como um exemplo, a Coreia do Norte. O Brasil, o senhor já foi para várias cidades, assim, já visitou bastante o Brasil? E se duvidar, ele conhece o Brasil de cabo a rabo já. Assim, de saúde. Sim, não. No Brasil a gente já conhece toda a região sul, sudeste, centro-oeste. Algumas cidades, alguns estados da região norte que eu não conheço, que é o estado de Roraima, do Amapá e do Acre. São esses 3 aí, realmente eu não conheço. O ano passado nós estávamos em plena pandemia, né? Mas deu para mim dar uma escapadinha. Eu fui até Belém, do Pará. Aí depois fui para Manaus. Aí eu vim para Brasília e depois eu fui para Porto Alegre. Velho, eu acho muito eu quero estudar muito, poder ser igual o professor, viajar o mundo. Não precisa ser rico, não precisa ser nada, porque eu sou só apenas um professor. Tudo a gente faz em 10 parcelas, né? Então se torna mais em conta essas nossas viagens. E só uma coisa que eu sempre digo para vocês é fazer o quê? Vocês têm que ter objetivo de vida, né? E tentar, assim, fazer com que essa viagem não se torne muito cara. Então a gente parcela, a gente faz isso com passagem mais barata, sobrou um dinheirinho, a gente vai lá e vai comprando. Né? Exatamente, tem que ter um planejamento. Nossa, meu objetivo não é nem conhecer o mundo. E meu objetivo não é conhecer o mundo, meu objetivo é conhecer o Japão, como eu já disse, cara. Eu tenho, não é muita vontade, é uma vontade absurda. Velho, o Japão é perfeito, você me leva junto na mão. Mas você sabe só que no Japão vocês sabem que é um dos países mais caros do mundo. Ah, é? É muito caro, principalmente... É um país desenvolvido, querido, você esperava o quê? Eu esperava porque... Não é isso. O problema aqui no Japão, como é um país pequeno, os alimentos são muito caros. O problema não é você ir daqui para o Japão, é o se manter lá, porque realmente é muito caro. Fiquei sabendo que na Ásia as frutas são, tipo, muito difíceis de ter e são muito caras. Tipo, melancia lá, que a gente paga 1 e pouco no quilo, lá é extremamente caro. Nossa, eu achava que... Não, mas desculpa, mas é que melancia, lá no Japão, você dá de presente de casamento. Mentira. Não. Sim. Imagina vocês casarem com uma melancia de casamento. Melancia, melão, essas frutas tropicais, elas são muito caras, porque o Japão é um país temperado. Não é produzido né? no país, Exato, né? então tudo é importado, então tudo que é importado é mais caro. Então assim, a melancia, por exemplo, tem melancia quadrada, né? Porque eles fazem do jeito sim, para esse colocar. eu já vi, já. E essas melancias são dadas de presente de casamento, melancia, melão, uma cesta de mangas, mas claro que não é qualquer manga, qualquer melão, qualquer melancia. É realmente assim, elas são perfeitas, elas são perfeitas. Eu já vi, parece até de mentira as fotos. Né? Eu achava que não era tão caro assim por causa do iene, que é 0,00. Não, eu sabia que era caro. Não, é muito caro. É tudo muito caro. No Japão,
a parte de alimentos. Na Ásia em si, eu não alimento. sei se no Japão também, mas eu ouvi falar que lá, por exemplo, quando você vai tomar banho nos chuveiros, eu ouvi falar que uma turista que morou na Coreia do Sul, ela falou que a água do chuveiro lá é, tipo, extremamente forte, e as mulheres têm uma coisa enorme, assim, no couro cabeludo, que, tipo, separa bastante o cabelo, por causa que a água, acho que é bem forte, sabe? Bate bastante o cabelo. É, tipo, algo impressionante. Acho que é uma cultura incrível. É muito legal. O senhor queria, tipo, falar mais alguma coisa para finalizar só? Não. Eu só quero agradecer o convite de vocês. É muito legal. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Eu espero que eu tenha ajudado, né, no trabalho de vocês. E quando precisarem de mim, eu estou sempre à disposição. Ai, que nada, a gente que agradece. Eu só queria fazer um último pedido. Claro. Eu posso? Pode. Eu só ensinar alguma coisa em japonês pra gente. Os nossos ouvintes queridos. Fala alguma coisa de japonês pra gente. Ok. Eu vou um cumprimento bem básico, né? Ohayou gozaimasu, o genki desu ka? Kyou少し tsukaretai yo. Dakara shigoto ippai yo. O que o senhor falou? Eu falei ohayou gozaimasu, bom dia, tudo bem? Que hoje eu tô um pouco cansado, mas que o meu trabalho espera. A gente queria agradecer o senhor pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Espero que o senhor saiba que o senhor é uma pessoa assim que inspira bastante a gente, como o Rafa falou, né, Rafa? Né? Não, o senhor é uma inspiração pra mim, cara. O nosso Deus grego. Muito obrigado. O senhor é muito pessoal. inteligente assim, a gente gosta muito da aula do senhor. E a gente queria agradecer o senhor ter nos dado essa oportunidade de entrevistar o senhor, fez esforço, veio aqui ontem, acabou não dando pra gente entrevistar. A gente ficou muito feliz mesmo que o senhor pôde dar essa entrevista pra gente. Tempo, né, do senhor pra poder ajudar a gente com O tempo dele é precioso, gente. Né, o tempo dele, ele faz muita coisa em 1 segundo só. Esse cara, enquanto ele trabalha, ele também tá em casa ajudando as pessoas. Não, ele é igual a mulher, faz várias coisas ao mesmo tempo. Isso sim, eu sofro de toque, então na verdade na minha casa quem limpa a casa sou eu, quem passa roupa sou eu passo meia, eu passo cueca, o meu guarda-roupa é impecável, começa das Senhor brancas, professor, vão até as escuras, então assim, realmente assim, isso daí eu faço mesmo. E isso é um ótimo cozinheiro também. Nossa, sério, o professor, O senhor precisa deve- casar, velho. O senhor vai, a gente- pessoa que casar com o senhor vai ser a pessoa mais feliz do mundo. A gente vai na casa do Ligeirinho vai chegar. Eu vou fazer uma iguaria muito especial, um lamen com Naruto. Nossa Por mais homens como professor, por mulheres também, né? Porque por mais pessoas como professor em geral, eu acho. Ok, muito obrigado, gente, espero que tenha contribuído com o trabalho de vocês. A gente que A agradece. gente agradece, cara. Muito obrigado, viu? É isso aí, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso querido Ui Pode. A gente queria agradecer vocês por ter ouvido. Rafa, quer falar alguma coisa? Muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram isso, né? E a gente queria agradecer, né, a todos que ouviram o primeiro episódio do iPod. Infelizmente, nosso podcast vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esperem até o próximo episódio. E bom dia para todos vocês.